Fala galera Tech, beleza? Carlos Queiroz aqui na área, eu sou engenheiro de software aqui na CIT e eu trabalho mais voltado para o front-end. E eu vim trazer aqui um assunto para a gente sobre testes, tá? Testes principalmente para quem está iniciando na área, para quem está começando agora a carreira, fez uma transição de carreira igual eu fiz uma transição de carreira recente aí, pouco mais de 2 anos que eu estou trabalhando aqui na área como dev. E eu gostaria de compartilhar esse caminho, né, que eu tô trilhando, coisas que eu tô aprendendo sobre testes aí com você. Então seja bem-vindo aqui ao nosso vídeo sobre testes, beleza? Certo. Então, o que a gente vai fazer aqui é o seguinte, eu vou pegar uma aplicação que a gente construiu aqui na Alura, beleza? No mês de setembro, lá no mês do programador, no dia do programador, na verdade, aí acabou transformando pra gente aqui em um mês do programador, 30 dias de acesso ao site da Alura, parceria da CIT com a Alura. E durante esse período eu peguei lá um curso que chama JavaScript Avançado do Flávio Almeida. E a gente construiu uma aplicação com bastante conceitos sobre proxy e várias outras coisas lá. Como a gente criou uma espécie de framework, né, ali. E foi bem legal a construção dessa aplicação. E a gente não teve tempo de colocar testes, né? O curso foi voltado para outra coisa, não para testes. A gente poderia fazer várias outras modificações ali. Porém, eu gostaria de começar pelos testes, porque qualquer outra modificação ela vai ser validada, né? Tipo assim, cara, eu estou alterando ali o código, será que o que eu estou fazendo quebrou a aplicação? Não sei. Então a gente vai construir testes para garantir que a aplicação esteja funcionando, beleza? Inclusive a gente vai construir teste para o que tem agora e a gente vai fazer uma atualização, digamos, tecnológica desse projeto, tá? Daqui a pouquinho eu já vou mostrar o projeto aqui pra gente. E a ideia é que eu faça aqui alguns vídeos sobre esse assunto, tá? Então vão ser vários vídeos falando sobre como que a gente vai fazer esse teste, o setup dos testes, como que a gente vai fazer essa mudança aí da biblioteca, beleza? Então, sem mais delongas, bora lá ver o código. Bom, galera, antes de falar aqui sobre o código, né, a gente vai falar sobre a própria aplicação em si. Então, o que a gente está vendo aí na tela é a aplicação que a gente construiu ali durante aqueles 30 dias da Alura. Teve outros cursos que eu fiz, né? Esse aí foi só um deles, ele eram 2 cursos, e aí teve a parte 1 e a parte 2 que a gente foi adicionando algumas coisas, inclusive esse botão de importar negociação que a gente fez na parte 2 desse curso. Beleza? Então, qual que é a função dessa aplicação aqui, né? A gente consegue adicionar negociações e a gente coloca uma data, uma certa quantidade, um certo valor. E ao incluir, ele adiciona aqui para a gente uma linha com a data, a quantidade, né? O valor que a gente colocou e a soma aqui, que é o volume, né? Que é o valor vezes a quantidade. Também dá uma mensagem aqui para a gente que a negociação foi adicionada com sucesso. Eu posso adicionar uma outra negociação aqui, com outra quantidade, com outro valor e incluir, beleza? E ele vai somando esses valores aqui para a gente, tá? Se eu tentar incluir uma negociação sem informar os campos, existe uma validação do browser, beleza? Que está validando isso aqui. Então, não coloquei a data, ele falou, cara, você precisa colocar a data. Beleza. Coloquei a data e vou tentar incluir. Ele fala, olha, o valor aqui tem que ser maior ou igual a 0,01. Tá? A quantidade ele não reclamou porque a quantidade aqui está 1 já. Então eu teria que colocar aqui no mínimo 0,01 para que ele funcione, tá certo? Maravilha. Tá, o que eu posso fazer aqui também é apagar essas negociações e quando eu apago, escreve aqui em cima negociações apagadas com sucesso, beleza? E ele limpa esse campo aqui pra gente. Maravilha. O botão importar aqui, a gente não vai fazer ele agora, mas ele vai fazer parte do nosso teste um pouquinho mais para frente. Isso aqui é um detalhe um pouquinho mais avançado, entre aspas, dessa parte aí dos nossos testes, beleza? Então a gente vai garantir que a nossa aplicação esteja funcionando exatamente como a gente fez aqui agora. Que um usuário, igual eu sou um usuário dessa aplicação, consiga adicionar negociações. Se eu tentar adicionar uma negociação aqui sem colocar os dados que são obrigatórios, que fale, né? Que não deixe eu adicionar essas negociações e que eu consiga apagar essas negociações. E claro, que a soma aqui dos valores também esteja correto, certo? Então agora, depois de ter apresentado a aplicação, bora para o código. Beleza, pessoal? Então, olha só, o código ele é bem tranquilo. Essa aplicação aqui, eu estava chamando ela aqui de uma aplicação pura,
porque ela só tem HTML, CSS e JavaScript. A gente não está usando framework nenhum, nem biblioteca tipo o React para renderização, tá? O framework que a gente está utilizando aqui, talvez a gente poderia falar assim, que é o Bootstrap para o CSS, uma vez que a gente não construiu a parte CSS dele, tá? A parte HTML também já estava praticamente pronto. O que a gente fez foi apenas construir mais a parte lógica do projeto, tá certo? Eu já fiz aqui algumas modificações, igual você está vendo aqui a pasta Node Module, você pode notar aí. Tem gitignore, tem os packs de JSON aqui, porque eu já adicionei algumas bibliotecas aqui para que a gente possa seguir com o teste. Mas antes de falar do teste, eu vou falar da estrutura do projeto, beleza? Então, olha só. Começando aqui do index.html, ele está dando aqui, falando aqui, está faltando a gente colocar aquela informação da linguagem. A gente coloca em uns vídeos mais para frente aqui também. Tá? Nesse momento aqui a gente não vai mudar nada agora. Então, o HTML que tem aqui a importação do Bootstrap, igual eu comentei, beleza. Está trabalhando bastante com essa questão de ID, né, para poder inserir dados aqui na aplicação. Tem aqui, quando a gente clica lá em apagar, quando a gente clica em incluir, beleza? Ele está dando um submit, e o submit desse formulário está aqui em cima, ele vai chamar o negociação controller adiciona, beleza? Ele sabe que os campos lá também são required, né, que não pode passar sem colocar, porque está escrito aqui que é required, beleza? Então, aquela validação que a gente estava vendo lá no browser é devido a esses required aqui, tá certo? Que mais que tem? Então, tem o botão de importar negociação, o botão de apagar. E depois aqui a gente tem a importação de todos os scripts, né? Bem da maneira antiga aí do JavaScript, importando todos os scripts necessários para que essa aplicação seja executada. Então, como que ele faz? Ele carrega o HTML, vai lá, pega esse script, joga no global do browser, né? Isso fica lá como é que fala? No escopo global do browser. Então eu consigo achar qualquer um desses caras aqui lá no console log, por exemplo. Beleza? E tá tudo lá. E depois a gente instancia a negociação controller para poder usar aqui no browser. Tá certo? Beleza. A index é isso. E, claro, a gente vai ter importação aqui dos arquivos JS. Eu não vou entrar muito nos detalhes, mas a gente vai ter aqui, por exemplo, o controller, negociação controller, que é a classe que a gente está utilizando mais aqui, tá? Então, ela faz todo aquele trabalho lá de adicionar negociação, de apagar negociação, de importar negociação. Tudo passa por essa classe aqui, beleza? O restante das classes a gente vai vendo durante aqui nossos vídeos aqui sobre o teste. Talvez a gente não vai ver todas, talvez a gente não vai criar teste para tudo, porque o intuito aqui é só mostrar, né, a ideia de como que a gente poderia criar testes para uma aplicação que já existe e depois a gente fazer uma atualização. Qual vai ser a atualização? Bom, eu comentei que aqui no index a gente está importando todos os scripts, né, e jogando aqui no escopo global do browser. Então, o que a gente vai fazer aqui é gerar um único arquivo JS com todas essas importações, digamos assim, dentro desse arquivo aí, JS, e aqui a gente vai importar apenas um arquivo. A gente não vai mudar isso aqui por enquanto, isso vai continuar assim. Teria outras formas de fazer, talvez usando module, né, a questão de module, mas uma questão que eu gostaria também de frisar aqui, para a gente poder finalizar, para o vídeo não ficar muito grande, a gente vai tentar fazer vídeos curtos com pequenos pedaços, então por esse vídeo aqui a gente vai ficar só nessa explicação aqui. Olha só, na classe negociação controller, a gente não está exportando essa classe aqui, beleza? Se eu for testar essa classe aqui no Jest, usando o Jest, por exemplo, já é um spoiler que eu estou dando aí, já não é tão um spoiler, né? Porque o Jest é uma das bibliotecas mais utilizadas aí, é um dos frameworks mais utilizados aí para teste no JavaScript. Bom, mas eu preciso exportar essa classe, beleza? E como ela está sendo importada lá de forma global, eu não estou usando export aqui. Se eu tentar usar export, vai quebrar também a aplicação, porque o browser não vai entender o export, né? Porque eu não estou usando o module. Aí vai falar, você usou export no lugar onde eu nem esperava que você utilizasse. Beleza? Então, eu não vou poder usar export aqui e eu preciso testar. Como que a gente vai fazer isso? Beleza? Mas antes disso tudo, no próximo vídeo, a gente vai
construir já um teste garantindo que aquela interface ali esteja funcionando para o nosso usuário. Beleza? Só ainda mostrando mais alguma classe aqui, por exemplo, a DateHelper, para ver que ela não está exportada, né? E ela é utilizada aqui no Negociação Controller, em algum lugar aqui, tem algum lugar que usa DateHelper, tá aqui, ó. Beleza? Então como que ele consegue usar a DateHelper se ele não importou ela? Porque ela está de forma global ali no browser e na hora que ele tenta usar, ela está ali e ele vai ser executado de qualquer forma. Beleza? Então é isso, pro vídeo de agora é só. Valeu, tchau!